Ok, irmãos, já fizemos a introdução explicando o que seria o nosso projeto de palestras, né? E agora a gente vai entrar no tema da nossa semana de conferência, né? Explicando do ponto de vista mais filosófico e usando a questão da apologética, como eu falei aqui, embora no final eu vou abordar até algumas coisas que dizem respeito a outras coisas que não só apologética, mas até como a gente lida socialmente com a questão. Vamos lá. Então, eu quero começar apresentando o mal, o tal do problema do mal, e como é que ele é apresentado contra o cristianismo. Então, olha só o slide resumindo aí. Eu coloquei assim: talvez seja a objeção mais séria levantada contra o cristianismo, essa ideia do problema do mal. O problema é descrito assim, premissa 1. Um Deus todo-poderoso e todo-bondoso poderia evitar que o mal existisse. Premissa 2. Porém, o mal existe. Conclusão? Portanto, não há um Deus todo-poderoso e todo-bondoso. Essa é uma maneira simples de colocar a maneira como as pessoas raciocinam contra a nossa fé. Tá? Elas dizem assim: se o seu Deus é todo-poderoso e é bondoso, ele não poderia fazê-lo? Poderia evitar? Poderia. Você fala, mas tá aí, ó. E aí, como é que você explica? Tipo assim, não tem explicação, ganhei o argumento, né? E eu quero reconhecer que esse é um assunto delicado, ele é difícil de tratar. E não pense você que ao final desta palestra você terá as chaves que irão destravar a incredulidade da pessoa que te ouve e ela vai entender e crer, porque não sou eu que faz isso, tá? Quem faz isso é outro que tem poder de transformar e chegar onde eu não chego. O Espírito de Deus é que consegue fazer com que corações outrora orgulhosos em relação à verdade dele se rendam ao seu senhorio. Só o Espírito de Deus que é capaz de fazer isso. Mas eu quero que você saia daqui ao menos encorajado em pensar como o cristianismo não faz vistas grossas para esse problema. Pelo contrário, ele tem a resposta mais satisfatória a ele, ainda que ela não responda e não detalhe, não explique cada aspecto dos dilemas que a gente vivencia, tá? Então vamos lá. Eu coloquei assim, ó, no finalzinho desse slide: para outros o problema não é se Deus existe. Tem gente que diz assim, ó, eu até acredito que ele existe, mas como é que eu posso confiar num Deus assim? Inclusive, esse segundo problema, essa segunda crise, é mais existencial e é mais comum entre cristãos. Pense num cristão que viveu aprendendo que Deus cuida dos seus, Deus ama os seus filhos, Ele os protege, Ele é um Deus providente, e aí uma grande perda acontece na família dele. Ou ele sofre alguma coisa terrível. Então ele diz assim: como é que eu posso confiar num Deus assim? Então, às vezes, o problema é levantado não só como um argumento contra a existência de Deus. Às vezes, é um argumento contra a soberania dele, admitindo que ele existe. Né? Admitindo que ele existe. Então, é importante a gente trabalhar isso. Inclusive, tem um detalhe aqui que eu quero explorar, que eu aprendi especialmente com o livro do Chuck Colson e da Nancy Pearcey, chamado E Agora Como Viveremos. Eles usam um argumento muito interessante. Ele fala assim, ó: céticos só falam que Deus não existe quando as coisas estão tranquilas, porque não existem céticos atrás de trincheiras. Por que essa sacada? Presta atenção. A sacada deles é: quando os males atrás de trincheiras, imagine atrocidades de guerra. Quando os males de uma guerra devastam uma região, você não fica sereno, você reage com ira em relação a alguém, que você tem que culpar alguém. Então a grande verdade é que as grandes argumentações e gente vociferar qualquer tipo de raiva e ira com o conceito de um Deus cristão, ela surge nessa hora. É aquele que virulentamente se opõe a Deus porque ele precisa culpar alguém. Curiosamente, né? Ele fala tanto que Deus não existe, mas na hora que tudo isso acontece, ele fala: por que você deixou isso acontecer? A ira do coração dele contra um Deus que não age do jeito que ele gostaria que agisse. É interessante isso. Esse insight revela como as pessoas procuram quem culpar. Não é verdade que depois de uma guerra um cético diz: gente, acontece isso mesmo, fazer o quê, não é?
não existe reação passiva, assim. Existe senso de ira para com os responsáveis e, no fundo, existe um desejo de culpar um ser maior. Eles se recusam a se submeter a um Deus que permite vidas tão sofridas. Quando a gente trabalhar na terceira noite a parte pastoral, eu vou explorar um pouquinho mais disso, tá? Essa crise que muitos de nós temos. Mas, próximo slide vai colocar assim, ó. O mal não é evidência contra Deus. Diferente do que muitos pensam, não é verdade que isso aqui, ó, agora provou, realmente Deus não existe, porque o mal existe. Veja por quê. Por trás da alegação de que há pessoas que sofrem injustamente, quando os céticos confrontam a sua fé, eles dizem assim, o que o fulano fez para merecer isso? O que eu fiz para merecer isso? Que na verdade era o argumento do próprio Jó, que era um homem temente a Deus, tá? Não é que Jó não entendesse que não havia pecado nele. Ele achava que o sofrimento não era proporcional à vida dele. Ele não era um homem incorreto. Ele era um homem que seguia o Senhor, ele amava o Senhor. E aí ele sofre daquele jeito, Senhor, não estou entendendo, acho que... Aí os amigos dele, tenho certeza que você fez alguma bobagem, você está escondendo. Joga, o que você fez? Fala. Na verdade, a conversa várias vezes chega nesse ponto, tá? Não, eu tenho certeza que você fez alguma coisa, Jó. Fala, ele falou, não fiz nada, gente. Vai merecer isso aqui? Então, esse espírito que é muito comum na gente, de que, o que eu fiz para merecer isso? Isso é injusto. Então, a ideia de que pessoas sofrem injustamente e sem propósito, por trás dessa ideia de que existe injustiça e não existe propósito, é totalmente aleatório, existem algumas premissas contrárias à Bíblia. Eu coloquei aí 2 premissas contrárias à Bíblia. A primeira, de que sofrimento sempre é castigo direto para com a pessoa que sofre. Não é verdade. Quando as pessoas pensam assim, por que aconteceu com isso? Eu não merecia. Mas quem diz que sofrimento está relacionado com merecimento? Jesus Cristo confronta, certa vez ele confrontou os seus discípulos, quando ele fala da torre de Siloé que cai sobre 18 e mata. Ele diz assim, vocês acham que esses homens eram mais injustos do que vocês que estão vivos? Não eram não. Mas isso acontece para que a gente lembre da transitoriedade da vida. Por isso que ele diz, arrependei-vos. Quer dizer, preparem-se, porque o dia de vocês pode chegar também. Inclusive, essa é uma boa reação que a gente deve ter quando a gente vê mortes súbitas acontecendo próximas da gente. Quando você vai a algum velório, diz, fulano é uma pessoa tão boa, foi acontecer isso, né? Coitada da família. E aí alguns vão reagir até de forma mais violenta, dizer assim, como é que Deus pode tirar uma vida dessa? Estava no pleno vigor da sua vida, tanta gente fazendo maldade, uma pessoa tão boa assim, como é que Deus leva esse espírito, essa reação? Ela parte do pressuposto de que isso é proporcional à justiça ou ao castigo, e não é verdade. Tá? Essa é uma premissa não provada. A segunda que está aí, é de que quando o sofrimento aparenta ser sem propósito, ele é sem propósito. Quem disse? Só porque você não enxerga que é sem propósito? Vou dar um exemplo. Quando os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, esse cego, ele é cego por quê? Foi ele ou foi o seu pai quem pecou? Aí Jesus fala, nenhum dos dois. Erraram. Né? Erraram. Foi na verdade para que a glória de Deus fosse manifesta. Ninguém sabia até então que a glória de Deus ia ser manifesta. Por quê? Porque a luz do mundo ia dar luz àquele cego. No capítulo 8 de João ele fala, eu sou a luz do mundo. No capítulo 9 ele cura o cego. A glória de Deus é porque a luz do mundo ia fazer assim, ó, abrir os olhos daquele homem. Por isso que é bonito depois quando investigam, quem era? Ele fala, não sei quem era, mas eu sei que outrora eu era cego e agora eu vejo. Olha que bonito o testemunho. Não sei quem ele era, mas eu sei que agora eu vejo. Em outras palavras, agora eu tenho luz. A luz brilhou sobre mim. A luz do mundo brilhou sobre mim. Então, Jesus explicou, não é porque vocês não entendem um propósito que não tenha propósito. É importante a gente entender isso. Não é porque eu digo assim, por que isso aconteceu? Nem sei, é importante essa lição, inclusive para crentes, presta atenção. Às vezes a gente tem a impressão de que tudo na nossa vida vai ficar muito claro. Agora eu entendi por que aquele emprego lá me levou à bancarrota, né? Por que aquela empresa que eu abri faliu? Porque a gente tem a impressão que, igual na história de José, lembra que José ao final percebe como a provisão de Deus fez com que ele sustentasse os seus irmãos depois de tanto, e na verdade mantivesse o povo de Deus. Foi por intermédio de José que Deus manteve o povo. E assim, aí a gente lê o final da história e você fala, então agora eu entendi porque ele foi vendido pelos irmãos. A gente gostaria que fosse sempre assim com a nossa vida, mas não é verdade que é sempre assim. Não é?
Se uma pessoa perde um ente querido de forma violenta, você não fica procurando, eu preciso saber. Nem sempre essas coisas ficam claras. Então, não significa que elas sejam sem propósito, atenção. Mas significa que às vezes a gente não enxerga. Tá? Importante a gente entender isso. Nem sempre isso fica claro para nós. Mas o fato de não ficar claro para nós não significa que não tenha propósito, que Deus não tenha intento com isso. Eu imagino que na cabeça de José, várias vezes ele devia ter questionado, Senhor, não estou entendendo que eu estou aqui na prisão. Até quando eu revelo o sonho, me esquecem aqui. Não é? A história de José, por muitas vezes ele está lá, sofrendo antes do que sendo cuidado por Deus no sentido de ser liberto e tal. Então eu coloquei assim no final do slide. Veja só, próximo ponto. Jesus ensinou que catástrofes, como o exemplo que eu dei da torre de Siloé, tal, que matou pessoas, e outro também o que Pilatos tinha feito com alguns, de matar e misturar o sangue, e doenças, como a do cego, fazem parte da ordem presente no mundo. Elas fazem parte da ordem. A gente não pergunta por que aconteceu isso como se obtivesse uma resposta clara. Não é porque aconteceu, acontece porque a gente está num mundo quebrado, faz parte disso mesmo. Esse é um mundo de maldade, de sofrimento, de tristeza, de dor. Não é porque aconteceu, nem sempre fica claro, mas você sabe por que acontece. A Escritura diz por que acontece. Começou lá no jardim. Você lembra de uma historinha? Do jardim, da desobediência do homem. Por causa disso, desordem veio a esse mundo. Caos veio a esse mundo. E é por isso que catástrofes e doenças acontecem. Mas, ainda que a gente não saiba propósito específico de alguma coisa, elas devem nos levar à reflexão. Isso aqui é bonito. Elas devem nos levar à reflexão. Tá? Agora, esse aqui, vários apologetas, próximo slide tem um negócio interessante. Vários apologetas têm dito assim, cristãos, né? Têm dito assim, olha, os céticos ficam dizendo, a gente tem um problema do mal, vocês têm um problema do bem. Olha só que interessante. Esse aqui é um testemunho do C.S. Lewis, tá? Resumido aqui. C.S. Lewis, que vocês conhecem, vários de vocês conhecem por causa das Crônicas de Nárnia, né? Grande autor conhecido. C.S. Lewis, por muito tempo, foi um ateu daqueles encardidos. Não pense que o C.S. Lewis era bonzinho. C.S. Lewis era um encardido, tá? Atacava o cristianismo, era um homem arrogante, muito estudado, muito conhecedor e achava que abafava. Até o dia que Deus quebrou ele no meio. Aí, olha o que ele diz. Esse aqui é um resumo da ideia dele. C.S. Lewis diz que rejeitava a Deus pela crueldade da vida até que ele percebeu a fraqueza do seu ateísmo. De onde ele tirar essa ideia de injusto? Injusto comparado com o quê? Uma ideia minha de justiça? Aí ele conclui, sem referencial externo de justiça, o argumento contra Deus caía por terra, porque o mundo não fica objetivamente injusto, mas simplesmente contra os meus próprios caprichos. Entendeu o que C.S. Lewis está falando? É assim, ó. Se eu falo assim, isso aqui é injusto, Deus não pode existir. Aí você pergunta, injusto baseado no quê? Se Deus não existe, então eu não posso usar a lei dele contra ele. Tá? Então, se ele não existe, o que define o que é justo, o que é injusto? Perceba como o problema fica pior. Prosseguindo. Céticos se opõem a Deus porque pessoas nesse mundo sofrem e morrem de fome ou opressão, não é? Eles falam assim, Deus deixa tanta coisa acontecer, tem céticos que revelam assim as atrocidades, quantas 1000 mortes por dia e tantas atrocidades em certos lugares, olha só, fome, opressão, olha que coisa triste. Olha que engraçado, os mesmos céticos se dizem defensores do evolucionismo naturalista, em que sobrevive o mais forte, em que tem morte e opressão para que um sobreviva e ninguém fala que é injusto ou indevido. Na academia, o que os meninos aprendem quando eles estudam ciência é pensar de forma evolucionista naturalista. Então eu coloquei, por que as pessoas não contestam o evolucionismo naturalista, que depende de morte, destruição e violência, para que a sobrevivência do mais apto seja natural. Então, quando os nossos meninos aprendam sobre seleção natural, bonito termo, né? Significa que quem é mais forte mata o mais fraco. É isso. Mas ninguém fala assim, isso não pode ser verdadeiro. Por que o cristianismo tem que ser atacado por isso e o evolucionismo naturalista não o é? Inclusive, eles não têm nem como explicar como é que alguém pode fazer o bem. Olha só, por que eles têm o problema do bem? Porque se é a sobrevivência do mais apto, se você faz o bem, em última análise é para você sobreviver. É egoísta.
Não tem nem motivação correta para falar de bem. Último ponto. Olha só, acompanhe para você ver. Como explicar o bem se não há Deus? Presta atenção em como é complicado, se você luta contra Deus, você explicar o bem. Se não há referencial externo. Você fala, não, o bem é aquilo que é útil. Roubar é útil para o ladrão. Tem vários tipos de utilidade, tá? Utilidade é muito subjetiva, tem certas coisas que são úteis para mim que não são para você. Para mim é muito útil estacionar e pegar 2 vagas. Eu gosto assim de ter folga para não ficar batendo no meu carro, entendeu? Então eu vou tomar a sua vaga, também é muito útil para mim, porque pelo menos eu não encosto meu carro no seu, tá? Então eu vou pegar a sua vaga. Obrigado, viu? Muito útil para mim. Eu fiz o bem, não fiz? É útil. Ou aquilo que mexe com o seu coração. Você fala, não, pastor Heber, não fica falando dessa bobagem não. O bem assim, a gente sente, né? É uma coisa interna assim. Diz isso para o psicopata. Né? Alguém que fala assim, eu tenho prazer de matar. Você fala assim, cara, mas se a gente está mexendo com a subjetividade, você não teve já vontade de esganar alguém, de matar? Ainda bem que isso aí não é considerado bem, né? Porque se fosse a ver com emoções, tem a ver com o que está no seu coração, tem hora que você tem vontade de pegar e esmagar. Mas você não define bem baseado nos seus sentimentos. A verdade é que não dá para definir bem baseado nos seus sentimentos, tá? Aquilo que beneficiaria o maior número de pessoas. Você fala, não, bem tem que ser aquilo que beneficia a maioria. Mas nós estamos numa época em que isso é opressão, porque não significa dar voz às minorias. Em outras palavras, uma vez que você joga fora o padrão que o próprio Deus deu daquilo que é bom, você não tem como julgar aquilo que é bom. Então, no fundo, o que acontece é que ímpios, eles se apropriam de coisas que eles não têm contra o patrimônio. Usando uma expressão, eu sei que é feia, me perdoe, mas cuspir no prato que ele comeu, é isso que eles fazem. Veja por quê. Olha só o próximo slide. Moralidade sem fundamentos. Presta atenção. Céticos querem defender direitos humanos sem Deus como padrão moral. E eu digo assim, eles trabalham com capital emprestado. Emprestado é uma palavra educada para isso aqui que eu estou falando, tá? Por quê? Porque eles falam assim, não, nós temos que lutar por direitos humanos. Peraí. De onde você tira que alguém tem direito? Você está negando que Deus existe. Está falando, esse cristianismo é uma farsa, só faz mal para a humanidade. Essa é uma maneira de impor moralidade em tempos quando o discurso é que ninguém pode impor sua verdade a outro. Dizer que fulano tem direito, sim, ele tem direito. De onde você tirou isso? Baseado em quê? Lembra que eu falei de premissas não provadas? Quando as pessoas falam de direito, porque é isso que elas estão dizendo. Defender direitos humanos não é falar de uma moralidade absoluta. Digamos que assim, a criança tem o direito à escola. Não estou dizendo que isso é errado, eu só estou dizendo assim, de onde você tira isso? Isso aí é uma crença. Ou, todas as pessoas têm direito de formar família como quiserem. Constituição familiar não pode ser imposta a elas. Elas querem formar a família do jeito que elas querem formar, deixa elas formarem. Né? Elas querem casar, deixa elas casar, sim ou não. Mas esse direito vem de onde? Eu não estou nem discutindo, presta atenção na argumentação, eu não estou nem discutindo se é certo ou errado, não é isso. Estou discutindo assim, por que você diz que fulano tem direito? A gente só pode falar de direito quando a gente fala de valor. E valor pressupõe moralidade. E moralidade tem que ter referencial. Vou dar um exemplo. Quando eu era capelão na Universidade Mackenzie, lá em São Paulo, alunos vieram conversar comigo sobre por que a gente tinha confessionalidade na escola. É uma escola cristã, e aí esses alunos não eram cristãos, mas tinham que fazer um trabalho. O professor mandou perguntar para o pastor, se lascaram. Que foram perguntar para o pastor por que tinha confessionalidade na escola. Aí eu fiz uma pergunta simples para eles, não era difícil. Eu disse para eles assim, deixa eu explicar fazendo uma pergunta a vocês. Se você, eu perguntei à moça, tinha uma moça e um moço, né? Perguntei para a moça assim, se você pudesse escolher entre salvar uma pessoa e salvar uma pedra, imagine uma pedra preciosíssima, o que você salvaria? Você só pode salvar uma pessoa ou uma pedra. Por mais preciosa, imagina assim, bem preciosa, o que você salvaria? E aí ela achou estranha a minha proposta, falou, o senhor está me perguntando? Eu falei, sim, eu repeti a pergunta para ela.
Aí ela se sentiu encurralada e aí veio com conversa de, eu acho que a gente tem que salvar tudo, não precisa escolher. Começou a falar, né? Esse mundo, quem gosta de abraçar a árvore e falar que tudo é uma maravilha e Deus está em tudo, então salva a pedra, salva a pessoa, salva gatinho, salva golfinho, salva baleia, salva todo mundo, né? Então ela falou, não, eu acho que a gente tem que preservar tudo. Eu falei, não. Aí eu apertei um pouquinho mais. Eu falei, não, você só pode salvar um dos dois. O que você salva? Aí quando eu apertei assim, o moço falou, pastor, é claro que é a pessoa. Aí eu disse assim para ele, essa resposta era muito simples para eu responder, porque na minha cabeça o ser humano é infinitamente mais valioso do que qualquer pedra. Por quê? Porque no meu referencial, ele é a imagem de Deus. Agora, por que foi difícil para ela responder? Porque ela não tem referencial. Quando a gente não tem referencial, a gente faz coisas loucas, como até ponderar se não deve salvar uma pedra, ao invés de uma vida humana. Você entendeu? Como eles não têm parâmetro de moralidade. Então é isso que eu quero dizer quando você não tem padrão de moralidade, você não pode falar de direito. Direito não é algo que você impõe a alguma coisa. Direito não é algo criado, é descoberto. Você não fala assim, de agora em diante você tem direito disso. Não, se você fala direito, você pressupõe que aquilo é nato. Você só vai trabalhar as leis para efetivar isso. Então, por exemplo, vamos falar de uma coisa não polêmica. Fala assim, fulano tem direito à vida. Bem razoável, não sou contra isso. Nós somos cristãos, direito à vida parece bem razoável. Mas o ponto é, você não impôs isso. Você diz que ele tem direito à vida, então você trabalha o sistema de saúde para promover a preservação da vida. Então você legisla em favor de certos direitos. Mas você não impõe direitos, você os salvaguarda. Isso significa que direitos têm que ser uma premissa que você acredita que eles existem, antes do que alguma coisa que você cria. Então, o que eu quero dizer, de onde vem esse senso nato quanto a direitos? Veja, para um cristão faz todo sentido. Para um cristão falar assim, que nós temos que respeitar a vida alheia, faz sentido porque o nosso Deus disse, não matarás. Aquele que derramar o sangue do outro, terá o seu sangue derramado. Tamanho valor do sangue humano. Quer dizer, a Bíblia fala muito seriamente sobre direito à vida, mas a gente tem referencial de valor. Nós temos referencial de valor. Então, quando você fala de Deus não existir, você tem que apelar para algum tipo de valor. Continuando aqui, veja só no slide. Não é verdade que todos sentimos obrigados a salvar alguém que caiu no rio e que esteja se afogando? Imagina assim, que você pode até não fazer, mas não tem aquele senso de dever que você fala, meu Deus, está afogando, eu vou ter que fazer alguma coisa. Você pode ter medo, você pode não pular, porque você não nada muito bem, não importa, mas pelo menos você diz, socorro, ajuda, tem algo. Todo mundo tem esse senso de dever. A pergunta é, de onde ele vem? Por que isso parece tão forte na gente? Não é? De onde vem esse senso de obrigação moral? Presta atenção, se a gente de fato foi programado num evolucionismo de seleção natural, nem faz sentido pular e salvar, porque eu corro o risco de perder a minha vida. Mas tem alguma coisa dentro de mim que diz o contrário. Então, isso é inexplicável para eles. É uma moralidade sem fundamento. Aí eu concluo assim. Olha só, no slide. A verdade é que as pessoas sabem que Deus existe. A Bíblia diz que elas sabem. Só que elas reprimem tal conhecimento. Romanos 1 fala que elas sufocam a verdade. Não é que Deus assim mostrou e elas não podiam ver. Elas não só têm condições de reconhecer, elas suprimem o que elas reconheceram. Ser ateu não é um processo natural de raciocínio. É uma articulação elaborada para contrariar o óbvio. Contrariar o óbvio. Isso está latente até dentro deles. Mas eles o quê? Sufocam, diz Paulo aos Romanos. Moralidade requer um padrão externo de juízo. Não há outra explicação para julgar algo como imoral senão Deus. Você não pode falar, isso aí é imoral. Quer ver? Vamos pegar um exemplo. Digamos que a gente esteja falando de preconceitos raciais. Né? Certas raças que são preconcebidas. Você fala assim, isso é imoral, olha só, esse tipo de preconceito, tanto a escravidão africana no passado, quanto isso é preconceito, isso é imoral. Concordo, mas de onde você tira essa imoralidade? Eu tiro do fato de todos os seres humanos serem criados à imagem e semelhança de Deus. Mas e você?
Entende como a gente só pode julgar alguma coisa como imoral se a gente tem uma referência para julgar? Se você colocasse a opinião da maioria como padrão, seria subjetivismo, ou pior, opressão, que é o que aconteceu em vários momentos da história. Então, agora voltando para a questão do sofrimento. O sofrimento não é um problema só para os cristãos, ele é uma incógnita até para os que não são cristãos. E responder não é fácil. Olha o primeiro exemplo, visão naturalista. Para alguns o mal é inescapável, são aqueles mais fatalistas. Dizem, não tem jeito, vai acontecer mesmo. Você simplesmente luta contra ele. Tudo que a gente tem que fazer nessa vida é lutar contra o mal. Outros naturalistas tentam achar raízes patológicas para comportamentos maus. É quando você fala assim, ele tem um problema, ele tem uma doença. O problema disso é que você legitima qualquer atitude que tenha respaldo patológico, ou pelo menos suposto respaldo patológico. Entende suposto? A ciência é bem sorrateira porque ela é feita por gente enganosa. Pastor, como é que o senhor diz isso? Mas são médicos que fizeram pesquisa. Antes de você endossar qualquer coisa como sendo científica, lembre-se que seres humanos podem torcer pesquisas para chegar no ponto que eles querem. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você, bem simples. Eu dou esse exemplo nas minhas aulas para os meus alunos. Eu falo assim, eu consigo provar para você, sem dificuldade, cientificamente, que filhos de pais homossexuais têm mais segurança com respeito à sua sexualidade do que filhos de pais heterossexuais. Portanto, a questão da sexualidade é melhor tratada em lares homossexuais do que lares heterossexuais. Vou provar para vocês, quer ver? Aí eu falo assim, num lar em que esses tabus são quebrados, os meninos tratam dessas coisas sem vergonha. Se eu assumo que falar dessas coisas sem vergonha é sinal de que eles são seguros sobre sexualidade, eu acabei de colocar uma premissa que prova o meu argumento. Então eu vou conversar com vários meninos e vou dizer assim, como é que a coisa é tratada na sua casa? É bem escancarado. Então significa que você é seguro com respeito à sexualidade. Na outra também é bem escancarado, a gente não tem vergonha dessas coisas. Então é bem seguro da sua sexualidade. Pronto, eu acho vários casais e provo para você. E aí eu chego no final na minha conclusão científica e digo assim, por isso nós não podemos restringir pais homossexuais de adotarem crianças. Afinal de contas, olha só, temos um exemplo de que eles são seguros com respeito à sua sexualidade. Te quebrei. Porque eu mostrei cientificamente, através de dados e através de informação. Mas por quê? É só a gente aprender a fazer o recorte certo, a gente diz no âmbito acadêmico. É só a gente aprender a formular. Vou dar um outro exemplo, até mais fácil de entender. Uma vez eu estava no avião, e aí eu estava passando assim, uma empresa famosa mundialmente elencou os 10 países mais felizes do mundo. Aí eu falei, uau! Aí começou a passar lá, eu peguei pelas metades, estava já no 7º, 6º, falei, vamos ver se o Brasil aparece, né? Tava lá, será que o Brasil está entre os alegres? E não apareceu nada, falei, de repente algum país africano, né? Os africanos são tão assim, festivos, são tão amorosos, conhecidos pelo seu calor humano. Aí foi 3, 4, 3, 2, eu falei, agora eu quero ver um, porque um deve ser assim espetacular. Aí para minha surpresa, Noruega. Falei, Noruega? Você está de brincadeira, mas o país mais feliz do mundo. Presta atenção, como é que você determina a felicidade? É muito subjetivo, não é? Se eu digo assim, são pessoas que não reclamam do governo, e quem diz que isso necessariamente é sinônimo de felicidade? Mas se felicidade é subjetiva, eu faço uma pesquisa científica e digo para você que a Noruega é o país mais feliz do mundo. Olha que coisa esquisita. Eu estou dizendo isso para mostrar para vocês que quando as pessoas tentam provar que certos males são patológicos, isso está provado cientificamente, calma. Nem tudo é tão seguro assim como eles dizem. Nem tudo é tão seguro assim. O coração humano é capaz de distorcer até as coisas que são aparentemente neutras e objetivas. Tá? O naturalismo não tem respaldo para cuidar de pessoas com deficiência. Você sabia? Volta um pouquinho só para eu ler a última frase desse primeiro ponto. Isso aqui é um negócio interessante. Existe uma história triste que os naturalistas tentam esconder, que era a eugenia do início do século XX, que eram pessoas trabalhando a questão genética para tentar promover apenas os genes saudáveis, vamos dizer assim. Aquilo que tinha sido fecundado, né, o óvulo fecundado e a procriação apenas dos saudáveis. A ideia era tentar usar a ciência para livrar das deficiências físicas e mentais.
Olha, parece uma coisa nobre, né? Mas se você usa a ciência para isso, como é que você lida com quem tem deficiência? Jesus lidava com essas coisas. O naturalismo não tem como lidar. Então, perceba como é um problema para eles também. Não é um problema só para a gente, é isso que eu quero dizer. É um problema para eles. Olha as religiões orientais. A visão de religiões orientais. O mundo externo é uma ilusão. A palavra hindu, que a gente já ouviu até em rede de televisão, talvez você já tenha ouvido isso, é Maya. Maya significa ilusão, é ilusória, né? Então o mal é mera ilusão. Por isso que fazer meditação é a ideia de você transcender. Olha só, você transcendeu, você anda por sobre pedras quentes porque você não sente a dor, você transcendeu a dor. É a ideia de que você consegue superar isso. Essa é a proposta de salvação do sofrimento. Mas olha o problema dessa interpretação. É que ela é frustrante para qualquer pessoa que sente a realidade do seu sofrimento. É bastante deprimente ouvir que a dor da morte do seu filho é apenas ilusória. Imagina? Diga assim, você está doendo a perda do seu filho? Isso aí é ilusão. Isso é muito cruel. Cruel porque diz que a dor é inexistente. E cruel porque a dor sempre é proporcional ao nosso amor. Dói mais quando a gente ama mais. Se você diz que é ilusório, está dizendo que o amor é ilusório. Mas ninguém quer admitir que o amor é ilusório. Amor é bonito, entendeu? Amor não pode ser ilusório. Você entende as contradições? Elas estão aí. Até para outras religiões, para outras propostas supostamente científicas, ninguém tem uma boa explicação para o mal. Ninguém consegue resolver esse problema. Então agora eu quero caminhar para uma leitura cristã. Mas como é que eu posso crer num Deus assim? Tá bom, pastor, digamos que eu tenha sido convencido, né? A gente não consegue boas explicações fora, mas ainda assim, como é que Deus pode deixar essas coisas acontecerem? Parece que Ele está lá de cima assistindo e não faz nada a respeito. Então presta atenção, porque isso aqui é muito importante, isso aqui está no coração do Evangelho. E você precisa repetir isso às pessoas próximas a você. Deus não é indiferente para com o sofrimento. Deus leva tão a sério nossa dor e sofrimento que Ele resolveu assumi-los. A maior prova disso foi a encarnação, sofrimento e morte do seu Filho Jesus. Enquanto as outras religiões têm mestres que dizem como suportar o sofrimento ou como transcender o sofrimento, nós cremos num Deus que sofre em nosso lugar. Não tem nada que seja tão significativo quanto falar que o nosso Deus não ensina um caminho de superar sofrimento. Ele assume o seu sofrimento. Ele pega para Ele. Esse é o coração do Evangelho. Quando as pessoas nos atacam com o tal do problema do mal, não existe resposta mais linda do que a cruz. A cruz é o exemplo máximo de como Deus não é indiferente ao sofrimento ao nosso redor. Além disso, olha só o próximo ponto. Além disso, nós temos o consolo de que pela ressurreição de Jesus, nós teremos a restauração desse universo para ser do jeito que tem que ser, sem lágrimas nem dor. A ideia de que a esperança da ressurreição é o que nos move a aguardar esse grande dia. Eu aprendi com alguns teólogos que a melhor resposta para o problema do mal sempre é escatológica, sempre é futura. Não existe nada que responde melhor do que pensar que um dia nós veremos novos céus e nova terra. Um lugar onde não existe dor, nem lágrima, não existe choro, porque Deus terá extirpado tudo de lá, tá? Mas para vivermos confortados no presente, nós temos que nos apropriar dessa resposta futura pela fé. Então, o que acontece agora? Nós não somos pessoas que mostramos como é que Deus vai resolver tudo isso. Nós não vivemos por vista. Então nós não mostramos uma resposta para o mal. Nós desafiamos a crer em algo que já foi feito e que vai ser consumado. Jesus Cristo já fez e vai consumar o que Ele fez. Essa é a resposta que nos sustenta agora. A gente sabe que já é real a sua redenção. Eu já vivo com vida eterna. Não é impressionante que crente consegue fazer um velório e aí as pessoas do mundo entram e não entendem porque que a gente canta. E alegre. Mesmo que chorando, a gente canta alegre. Porque a gente tem uma esperança nutrida, baseada na ressurreição de Jesus. Então isso já é real.
e vai ser ainda mais sublime lá na frente. Eu quero terminar com o porquê Abacuque é interessante para nós. E em algumas coisas nas quais Abacuque nos ajuda, eu vou falar mais dele nas outras 2 noites. Vamos lá. Primeiro, profetizou durante o reinado de Joaquim, um filho de Josias, que fez o que era mal perante o Senhor. Essa foi uma era de muita iniquidade em Judá. Violência, opressão, injustiça e avareza. Até um profeta foi assassinado. Então é importante você entender que Abacuque levanta o problema do mal num tempo horrível da história de Judá. Tá? Então Deus vai trazer uma lição preciosa para ele, num tempo em que ele só enxerga impiedade, e não é só entre os outros povos não, inclusive dentro do povo de Deus. Essa era a tristeza dele, por isso que ele estava angustiado de coração. Ele vem falar com Deus: Senhor, e aí Senhor, o Senhor vai fazer alguma coisa a respeito? Porque ele via impiedade no próprio povo. Tá? Abacuque, ele está num período em que Deus não está mais sendo misericordioso. O castigo da Babilônia está por vir. Ele foi contemporâneo de Jeremias. Uma vez Deus disse para Jeremias assim: não interceda pelo povo. Em outras palavras, agora não tem misericórdia. Eles ouviram durante muito tempo, agora eles vão receber o castigo, a disciplina, a vara do Senhor. Então, Abacuque viveu nesse tempo. E esse era um tempo angustiante, porque ele viu a Judá indo de mal a pior. E ele clama ao Senhor. Olha só, quando ele clama ao Senhor, próximo do ponto do slide, quando Abacuque ora ao Senhor, pedindo que resolva a situação de pecado da sua nação, ele provavelmente, isso não está explícito, eu estou colocando aqui, ele provavelmente espera um despertamento, uma reforma conforme ele vir acontecer nos dias do rei Josias. Josias foi um rei que, quando ele profetizou, Abacuque era novo. Ele provavelmente era aquele menino que lembrava assim: cara, tempo bom foi dos dias de Josias, hein? Olha só, o Josias arrebentou, cara. Essa reforma religiosa, e o povo se voltou para Deus. Senhor, leva o rei a fazer a mesma coisa. Ele provavelmente quer isso. Todavia, Deus lhe surpreende levantando uma vara mais iníqua que Judá. Nos versos 5 e 11, Deus fala assim: tá bom, vou resolver esse problema. Vou levantar a Babilônia e ela vai castigar vocês. O quê? O Senhor está castigando o nosso mal com mais mal. Entendeu como a cabeça dele vai ficar confusa? O profeta vai ficar perplexo. Ele fala assim: o Senhor é puro de olhos. Como é que o Senhor deixa uma coisa dessa acontecer? Então eu li só o capítulo 1 a vocês, não li mais, porque o capítulo 1 é o retrato da perplexidade do problema do mal. Ele está perplexo, ele está dizendo assim: Deus, como é que o Senhor deixa a coisa caminhar desse jeito? Primeiro que o povo desanda, aí eu oro pedindo alguma coisa, tipo um avivamento assim, e o Senhor traz castigo da Babilônia. Senhor, como é que o Senhor deixa isso acontecer? Então Abacuque é muito interessante, porque ele traz para nós um dilema que pode ser de cada um de nós. Então, como é que a gente aprende com Abacuque? Aqui vem a minha conclusão nos próximos 2 slides. Vamos lá. Quero falar da base cristã da indignação. Olha só. Enquanto alguns céticos tentam descrever graficamente o sofrimento no mundo e aumentar os números estatísticos, né? Então, recursos retóricos para impressionar, do tipo assim: olha quantos milhares de pessoas morrem todos os dias no continente africano, só de inanição. Aí você fala: e quantas doenças matam assim? E aí você começa a tratar Tem um cético que faz isso com muita virulência, chamado Bart Ehrman. Ele já foi, inclusive, um evangélico, pelo menos de boca, e deixou a fé, e se tornou hoje um oponente do cristianismo. Quando os céticos fazem isso, fica a impressão para eles de que os cristãos não se sensibilizam diante do mal. Né? Os cristãos, eles levantam assim estatísticas para dizer: e aí, você não faz nada, você não sente nada por isso. Como se eles tivessem uma explicação que aquietasse a sua consciência. Eu coloquei no slide assim, ó. Veja lá, próximo ponto. Em contraposição, os cristãos têm uma razão muito sólida para se indispor contra o mal, que outras cosmovisões não possuem: o caráter de Deus. É acertadamente exaltado por Abacuque. Quando ele fala assim: tu és puro de olhos que não pode contemplar o mal. Ele está falando corretamente, ele está dizendo assim: Senhor, o Senhor é santo. O Senhor sendo santo, precisa haver outra resposta para o mal que não essa aqui. Está certo, Abacuque. A gente não tem que jogar pedra, ele está certo. Ele está apelando para aquilo que é justo. Ele está dizendo: Senhor, o Senhor é santo. Mal não pode ficar assim. Essa é a base da indignação dele.
contra injustiças, contra imoralidades e outros males. E é assim que a gente deve resolver. É assim que a gente deve reagir. Então eu tenho agora uma aplicação para a gente fechar. Meu último slide aqui. Qual é a reação que o cristão tem que ter ao mal? Primeiro, fomos treinados a pensar que todo questionamento que é levantado a Deus é pecaminoso. Às vezes a gente é ensinado a dizer assim, não, nunca pergunte para Deus por quê, pergunte para quê. A gente tem umas frasezinhas de efeito bonito assim, né? Bem legal. Mas, às vezes, o profeta ensinava a gente a perguntar coisas que parecem desafiadoras, tipo, até quando, Senhor? Mas isso não é necessariamente pecaminoso. Esse até quando não é um desaforo para com Deus. O que ele está expressando é assim, Senhor, o Senhor é puro, o Senhor é justo. Como é que pode continuar havendo tanto ataque ao seu caráter? Como pode haver tanta quebra da tua lei? Então, eu coloquei aqui no slide, existe a possibilidade de orar como Abacuque e não pecar. Esse até quando, Senhor? Que ele fala 2 vezes, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Expressa esse desejo de ver o problema do mal resolvido. E aquilo para o qual ele apela é correto, é justo. Inclusive, tem uma prova bíblica disso. Olha só o que eu coloco aqui. Os salmos imprecatórios. Salmos imprecatórios é o nome que a gente dá para aqueles salmos em que o salmista pede juízo sobre os inimigos, sabe? Tem uns assim que até chocam a gente. Pega a cabeça dos filhos deles, esmague contra a pedra. Fala, Senhor amado. Não é? Como é que eu vou ler isso na igreja? Não é? Mas os salmos imprecatórios, atenção, eles me parecem um exemplo do zelo santo pela justiça de Deus. E eu digo isso porque eu vejo isso na boca de quem eu tenho certeza que já é santo. No livro de Apocalipse, capítulo 6, tem uma oração bem parecida com essa de pedido de justiça por quem está na presença de Deus. Portanto, quem já está santificado, já está no céu, vamos falar assim? Olha só, abre a sua Bíblia em Apocalipse 6. Apocalipse 6, versos 9 a 11. Diz assim. Olha só, Apocalipse, capítulo 6, versos 9 a 11. Quando o cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Então são homens crentes que morreram e estão na presença de Deus. Clamaram com voz forte, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dado uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Então, Deus falou para eles assim, calma, vai acontecer. Mas a oração deles não é repreendida, eles já estão santificados na presença de Jesus. E eles oram, até quando não julgas? O que isso nos ensina? Crentes no céu, santificados na presença de Jesus, clamam por justiça da parte de Deus. Não é errado, portanto, nós pedimos que Deus faça justiça em nossa sociedade, na nossa igreja, na nossa família. Olha só o que eu coloquei no finalzinho. Semelhantemente, devemos ser proativos em relação a todo tipo de pecado não resolvido dentro e fora da igreja. Eu quero que você entenda o seguinte, o que eu vou falar agora vai confrontar alguns de vocês e ajudar outros, mas é necessário dizer, alguns de nós são muito passivos. A gente trata como se não fosse resolver nada mesmo, entendeu? Então assim, de que adianta eu mexer? Não vai acontecer nada. Então você é o pessimista que entrega tudo para queimar e se explodir. Que se exploda, né? Assim, num espírito bem insensível. Isso não é bíblico. Nosso Salvador Jesus, quando ele viu a honra e a glória do seu Pai ferida, a gente vê um Jesus que a gente não conhece. A gente adora o Jesus bonito, manso, né, cordeiro. A gente até imagina ele falando assim, manso. Mas aí, se a gente visse o Jesus de João 2, a gente ia pedir para ele se arrepender. Porque a gente não consegue conceber manifestação santa da ira. Isso não é comum para nós.
Mas ali está o exemplo de como é que a gente reage em face àquilo que é mal. Todo tipo de pecado não resolvido, dentro e fora da igreja, seja na sociedade ou aqui dentro, a gente não pode tratar levemente. Nosso clamor tem que ser semelhante ao de Abacuque, para que Deus trate do mal. Não podemos ser passivos diante do mal. Então eu quero fazer uma oração, pedir que Deus nos dê não só espírito pronto a responder quem nos ataca, mas que a gente chacoalhe inclusive os que estão dentro da nossa igreja, para que não sejam passivos em relação ao mal que acontece dentro das igrejas e fora delas. Tá bom? Vamos orar. Senhor, acabamos de ouvir algumas coisas relacionadas a responder a céticos que nos atacam contra o Senhor. E Tua palavra nos ensina a fazê-lo com mansidão e temor. Mas à medida que aprendemos sobre isso, não queremos perder de vista o fato de que, inclusive, alguns irmãos nossos não reagem bem a essa questão do sofrimento. Uns ficam excessivamente irados contra Ti, pecaminosamente irados contra Ti, e outros ficam insensíveis ao mal ao seu redor. E ambos pecam, Senhor, e precisam ser levados ao arrependimento. Faz-nos reagir apelando para a Tua santidade, para a Tua justiça. Ensina-nos a clamar para que o Senhor faça aquilo que é justo, santo e bom. Que essa seja a nossa esperança. E enquanto a Tua justiça não nos é visível plenamente, ensina-nos a guardar o dia em que ela o será. Nós oramos em nome de Cristo, justo e santo Salvador. Amém.